Bem-vindos, meu nome é Vanilton. O tema de hoje é sobre clima no Code. A skin é um MQ6 dá suporte a dois add-ons, Weather Underground e Open Weather Map Extend, que hoje é o padrão e é o mais fácil de ser utilizado, porque o Weather Underground, apesar de suporte, ele necessita uma chave API, que no fórum tem todas as instruções de como conseguir essa chave caso queiram utilizá-la. Ok? Por outro lado, o Weather Open é bem mais simples, porque basicamente é só instalar e indicar qual é a sua cidade. Então, as instruções, informações para poder fazer o download de cada versão você encontra aqui no fórum, na versão para Code Helix, Code Isengard e Code Jarvis. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui no Code. Nós estamos com a skin Ion MQ6 usando o Code Jarvis 16.0, uma versão customizada do fórum. Vamos lá. Primeira coisa então, depois que você instala o add-on, você pode instalar a partir de um arquivo zip ou instalar do repositório oficial do Code, a clima. Então você pode vir instalar via repositório, vem no Code, clima, e aqui você instala o add-on Open Weather Map Extended. Feito isso, você vem em clima, seleciona o serviço e aqui nos ajustes, dando um Enter, você digita a sua cidade. No caso, vou digitar a minha, só para mostrar. Seleciona dando um Enter e dê um OK para confirmar. Basta, basicamente isso. Feito isso, você já tem clima funcional. Você pode ver que tem uma imagem aqui de fundo e como é que você customiza essas imagens de fundo. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha quais são as informações que a gente tem. Aqui nós estamos tendo uma informação de previsão do dia de hoje de mais 6 dias, totalizando 7. Temos a umidade, o ambiente, precipitação, quer dizer, 6 milímetros de chuva, ponto de orvalho, vento, temperatura mínima e máxima. Observando que aqui embaixo você ainda tem a seleção de clima para 36 horas. Essas, como vocês podem ver, os ícones aí estão estáticos. Clima final de semana, que é para sábado e domingo próximo. Clima 7 dias. Em alguns países suporta alertas. No Brasil isso não funciona. Então fica assim nisso. Clima, estação do ano, para você setar se você está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Caso nós estamos no hemisfério sul, vem para cá. Vamos voltar a colocar 7 dias. Pois bem, o que mais que é possível fazer? Vocês têm que vir em ajustes, ajustes da skin, pacote extra e obter ou atualizar o pacote extra. Isso vai lhe permitir ter o quê? Ícones animados para o clima e imagens de fundo baseadas nas condições do clima, após vocês obterem o pacote. Dando um Enter aqui, ele vai rodar e vai instalar o pacote extra que eu já tenho instalado. Agora o que a gente faz? Depois que você tem o Extra Pack baixado, você vem em customizar o menu principal, que é um subitem de ajustes, entra, como eu já defini a linguagem da interface gráfica, então no caso de português já está em português, deixa ser assim. Vence no item clima e aqui já está América do Sul, porque eu já selecionei. Se eu quiser colocar os ícones animados, basta dar um Enter aqui. Vamos voltar aqui na Home só para verificar. E lembrando que se você der um Enter, você passa a ter outras informações, como mapas aqui de precipitação, temperatura, vento, pressão e assim por diante. Previsão para 16 dias para cada hora, final de semana, 36 horas e atual. Ok? Muito bem. Mas o que mais que a gente pode fazer aqui, além disto? A gente pode customizar o fundo baseado nas condições climáticas atuais. Como é que você faz isso?
Então, se está chovendo, você vai ter imagens de chuva. Você vem customizar e aqui, ó, onde está escrito imagem de fundo baseada nas estações do ano da América do Sul, você vai dar um Enter para alterar. Pronto. Agora você tem imagens de fundo baseadas nas condições atuais. Se você desse mais um Enter, vai para o hemisfério norte, um outro para o hemisfério sul e o outro imagem de fundo baseada nas condições atuais. Vou deixar aqui para dar uma olhadinha. Então, chovendo em Florianópolis, imagens de fundo refletindo a condição do clima atual. Quando é ensolarado, obviamente imagens que se referem a isso e assim por diante. O que mais? Ainda temos um outro recurso de imagem de fundo, que é distinto desse, ou seja, você não quer utilizar nem a imagem padrão, nem as imagens do Extra Pack, você ainda pode utilizar imagens animadas em formato GIF, Cinema Graph. Para isso você vem customizar o menu principal. E aqui existe uma outra possibilidade, que se você quiser usar suas próprias imagens, você pode indicar um caminho para um pacote externo seu. Ainda pode alterar a imagem para uma única imagem de fundo, que você define qual é a imagem que você queira usar. E, no meu caso, eu vou utilizar aqui, alterar a imagem de fundo, múltiplas imagens, eu vou indicar um caminho para imagens de fundo de clima, que eu tenho nesta pasta. Pronto. Então, a partir de agora, eu tenho aqui ao fundo os ícones animados e imagens de situações que remetem a clima. Vou deixar rolar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Isso são imagens em formato GIF e fica um recurso muito bacana. Lembrando que o Kodi Jarvis possui esse recurso, o Isengard não. E ainda está para ser implementado na versão oficial um último ajuste para deixar 100% funcional. Ele já funciona na Confluence, mas na MQ6 como a padrão ainda não. Basicamente ainda precisa ser incorporado um novo ajuste.